Nosso amigo caro inscrito comprou um Creta Limited 2024, modelo 2025. E aí ele falou: Rodrigo, o barulho do motor é muito feio, parece que tá sem óleo. É assim mesmo? É assim mesmo. Mas se tivesse visto o nosso canal um pouquinho antes de comprar, saberia do que estava comprando, né? Aquilo que eu falo. Eu sempre falo aqui, o barulho do motor é horrível em baixas velocidades, especialmente quando tá frio o motor. É muito feio mesmo. Dá até sentir um pouco do prazer de dirigir o carro, se levar em consideração só essa parte, tá? Mas dos males aí, o menor. O restante, o carro é bom. Já estamos com 18.231 quilômetros. Nem acredito que já avançamos bastante com a quilometragem aqui do Creta. Estamos na iminência do juízo final. E se der tudo certo, farei hoje mesmo. Vamos ver. Vamos ver como vai ser minha rotina. Eu tô indo pro aniversário aqui de um irmão do meu afilhado. Mas o Creta tá bem sujo das últimas estradas aí, que não foram poucas. Vocês viram que rodamos bastante com ele. No meio da subida ele jogou segunda, depois jogou primeira de novo. Já deixou o like, já se inscreveu aí. Vocês viram a maratona de viagens, que não foi brincadeira. Ainda tô cansado de tudo isso. Não foi fácil rodar quilômetros e quilômetros aí. Então, por favor, deixa o like, compartilha e se inscreve aí para dar essa força. Eu falo para vocês, o cara a 150 por hora numa via que é 40, 50, entendeu? Eu falo que é isso que eu falo, que você fica completamente sem saída se alguém entrar na frente. Não é um pouquinho acima da velocidade, é completamente fora de qualquer razoabilidade, de tudo, de qualquer coisa. Que frio. Vocês estão vendo aí vários capítulos seguidos de dias, vários dias seguidos do mesmo capítulo, porque eu não tô conseguindo fazer o vídeo do juízo final. Tomara que seja nesse capítulo, sinceramente, tô abrindo o jogo pra vocês, porque cheio de contratempos pra resolver. São 7 horas da manhã agora e vou ter que sair, vou na empresa e volto rapidinho aqui. E o Creta tá servindo pra tudo, 18.242 quilômetros já. Só vamos. Aliás, eu queria dizer pra vocês que a câmera acoplada no carro, a sensação de áudio fica muito ruim, fica fazendo um barulho de vento que na prática não tem, né? Não tem. Eu vi os vídeos do Audi agora há pouco e eu percebi exatamente isso. Alguns vídeos que eu já havia postado, que na câmera fica tranquilo, quando você vai postar você vê que tem um ruído quando ele não tá aqui na parte da frente do carro. Quando a câmera não tá acoplada na parte da frente do carro, tem um ruído muito grande de rodagem que não se traduz na prática, né? Mas eu vou melhorar isso aí nos próximos capítulos, pode crer. Olha isso aqui, ó. Outra coisa interessante é o funcionamento sem dúvida, do acendimento automático dos faróis do Creta. Então, estou rodando de manhãzinha aqui e tem umas sombras, tal, e ele liga o farol como se você fosse ligar mesmo, assim. É bem sensível a isso, acho bem bacana. Não sei se com o tempo ele vai acabar queimando fácil, porque ele liga toda hora na meia luz, mas eu não vejo Cretas com faróis queimados aí. Então, deixando automático, ele funciona muito bem. E o Creta tá no nosso dia a dia e vamos agora levar para lavar, porque tá precisando, tá muito sujo. Bora lavar. Nesse ângulo é bonito esse carro, hein? Agora sim tá zerado de novo. Zerado. Eu poderia deixar para outro dia,
Afinal, estamos com 18.250 quilômetros. Faltam 80 quilômetros para completarmos 1.000 quilômetros com o Creta. Mas hoje, não mais do que hoje, neste momento, é o dia do juízo final do Creta Limited 2023, modelo 2024. Pegamos com 17.350 quilômetros e estamos agora com 18.250 quilômetros rodados. Mais ou menos, falta um pouquinho menos, pessoal. Na verdade, falta pouco menos de 100 quilômetros para completar os 1.000. Porém, todavia, portanto, ainda ficaremos com ele nos próximos dias, só que eu não vou ter tempo disponível, assim como eu não tenho hoje, porque estou indo para um compromisso, mas hoje é o dia do juízo final. Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele, levando em consideração tudo que vivemos nesses últimos capítulos aí, eletrizantes, né? Foi uma jornada incessante aí, de um monte de situações, de cidade, estrada, e algumas coisas, com certeza, eu posso dizer para vocês, assim, com clareza solar, assim, tem algumas coisas que ele desponta muito, outras coisas ele não desponta tanto, né? Mas de forma geral, ele não superou as expectativas também, levando em consideração o teste que nós havíamos feito com o Creta Comfort, e eu vou explicar por que ele não superou as expectativas, e depois eu explico mais detalhes para vocês do carro inteiro. Vamos embora. Os bancos sempre manchados. Bom, vamos começar falando da iluminação dos faróis. Ele tem aquele duplo C, né, na frente, que é em LED, né, e ele tem um farol baixo, o DRL em LED, ele tem um farol baixo em bloco elíptico, né, com luzes halógenas, não é de LED, e ele tem um farol de neblina também em LED. O bloco do farol é elíptico, né, então você consegue uma iluminação boa mesmo sem ter LED. Então não sentia, lógico que se tivesse LED seria muito melhor. Então pelos faróis ele está contento aí e está acima da média se levar em consideração os concorrentes diretos, né? Se bem que a Tracker também tem um bloco elíptico, se for a LTZ. Aliás, desde a LT já tem também o bloco elíptico. Então, em relação ao T-Cross agora é LED também. Então talvez ele esteja na média se levar em consideração a iluminação, que não é em LED, mas está contento, né? O motor do Creta é um capítulo à parte. Por quê? Se você olhar só pela ficha técnica, são 120 cavalos, tanto quanto abastecido com gasolina ou com etanol. Mas na prática se traduz em um desempenho extraordinário se levarmos em consideração a potência. Quando eu falei para vocês no começo do vídeo que algumas coisas eu não teria como negar, uma delas é a disponibilidade de potência se levarmos em consideração, sinceramente, a potência específica do carro de 120 cavalos. Eu acho o Creta um carro extremamente bem disposto, tanto em circuito urbano quanto em circuito rodoviário. Não é um primor de desempenho, mas eu realmente, se você levar em consideração só os 120 cavalos, ele faz frente na estrada ao Renegade Turbo, 185 cavalos, e a Tracker também, como vocês viram aí, nos diversos testes, não só nos testes que nós fizemos aqui no canal, mas também com a Tracker e com o Creta, mas também em relação aos testes que nós fizemos com o Renegade na estrada, que o Creta deu trabalho. Veja bem, não estou dizendo que ele anda mais que a Tracker, de jeito nenhum, não anda mais que a Tracker 1.2. Anda talvez parecido com o Nivus 1.0, óbvio, ou com o Nivus TSI, com o motor TSI da Volkswagen. Talvez um pouquinho menos de final, porque tem um limitador a 197, mas isso é um detalhe, se levarmos em consideração aqui realmente a disponibilidade de potência do carro. Então, pelo porte do carro e pela potência disponível no motor, certamente ele anda bem demais, assim. Então, não anda mais do que isso que eu falei, porém, ele dá muito trabalho, especialmente de média velocidade. Talvez a arrancada dele não seja um primor de desempenho, mas a média para alta ele vai muito rápido, como vocês viram aí na estrada, nos longos caminhos que percorremos aí durante todo o teste. Agora, não bastasse essa disponibilidade de potência, acreditem que para rodar 1.000 quilômetros eu abasteci só uma vez. Eu abasteci uma vez o tanque cheio. O carro já estava com o tanque cheio quando eu peguei, rodei com ele bastante
e abasteci uma segunda vez. Minto, pessoal, abasteci uma vez e meia, porque o tanque estava na metade, abasteci uma vez e meia para rodar 1000 quilômetros. Mas eu acelerei, e ele dá sempre a impressão de que ele não está consumindo muito combustível. Sempre, em qualquer condição. Então, isso levando em consideração os carros que eu testei no canal, tá? Então, eu sempre vejo que em alguns determinados pontos de trajetos específicos que eu fazia aqui, sempre ele eu tinha que parar em determinados pontos que o combustível já estava acabando, seja pela capacidade do tanque ou seja pelo consumo de combustível. Então o Creta, sem dúvida, o Creta TGDI 1.0, sem dúvida, é muito econômico em todas as condições de uso, urbano e rodoviário. Diferente da Tracker, às vezes, que bonitinho o ronquinho, hein? Diferente da Tracker, às vezes, que em condições muito específicas de trânsito intenso, ela consome bem mais combustível do que em circuito rodoviário. Aqui não. Sempre muito econômico. Para vocês terem uma ideia, ó, a média geral do teste aqui, ó, do último consumo é de 10,6 km por litro de gasolina aditivado. O último tanque é de aditivado. Então, eu realmente... pessoal... Eu realmente me surpreendi com o consumo do Creta, tá? Muito econômico na maior parte das vezes, assim, muito econômico realmente. Talvez no trânsito urbano, bem pesado, ele vai fazer um consumo um pouco mais elevado, mas com gasolina, que foi o teste inteiro foi feito com gasolina, lembrando você que está chegando agora que existe um teste com Creta Comfort, com a mesma motorização, que nós fizemos todos os testes possíveis e imagináveis de consumo, tá? Tanto urbano quanto rodoviário e de desempenho também. Por isso que eu não estou fazendo teste específico de consumo com esta unidade aqui, tá? Justamente para agilizar as coisas e deixar os testes um pouco mais dinâmicos. Mas, sem dúvida, o Creta é muito econômico, levando em consideração gasolina e etanol, né? Mesmo acelerando bastante. Você vê que o escalonamento das marchas, como eu falei para vocês, a primeira curtinha, segunda, terceira, quarta e quinta joga imediatamente rápido, e a sexta, nossa, essa ponte aqui tá fogo, e a sexta é um pouquinho mais curta que os demais, não interfere no consumo rodoviário e de forma significativa, e ao mesmo tempo no consumo urbano ele vai muito bem também. Então um ponto que merece destaque sem dúvida é o TGDI. Desde a época que eu testava o HB20 Turbo, eu já falava, TGDI é vida. E realmente deu uma vida nova para esses motores da Hyundai. Olha só, o farol com acendimento automático que eu citei durante todo o teste também, que ele acende, uma mínima sombra ele já acende, o que traduz em segurança. Não sei se com o tempo vai acabar queimando fácil o farol, mas funciona muito bem, funciona a contento aí. Eu não vi até agora nenhum Creta com as lâmpadas queimadas. O Creta desse ano aqui não me recordo, tá? Já no facelift, né? Outro ponto de destaque do carro é, sem dúvida, o acabamento do carro, que não é soft touch, não é um material primoroso de acabamento, porém as peças são muito bem encaixadas. Isso foi um grande diferencial do teste, dos últimos capítulos, em relação a todos os carros que passaram por aqui, exceto pelo Audi, que também tem um acabamento primoroso, mas não em critério de comparação de acabamento em si, mas no nível de isolamento acústico da carroceria. Então você, apesar de ele já estar com quase 19 mil quilômetros, você não escuta barulhos da carroceria, senão um barulhinho que de vez em quando faz um difusor de ar. Não tem um barulho na carroceria, diferente da Tracker que vocês viram que tem. Inclusive, testei a Tracker e o Creta em conjunto na estrada, né, alternando direção, e apesar da Tracker ser muito superior na questão do conforto do banco em si e da posição de dirigir, que é mais... Opa! Ia passar na frente, ó, mas impossível. Apesar da Tracker ser muito superior em conforto, por outro lado, o Creta tem ele é mais isolado, um pouquinho mais isolado do mundo lá fora. Você também não escuta barulho de acabamento aqui, né, em circuito rodoviário, que a Tracker você escuta nos cintos, você acaba escutando um barulhinho. Então o acabamento, sem dúvida, não é primoroso no sentido do material empregado, mas é primoroso no sentido da acústica dele, de como ele é bem encaixado, né? Então você não escuta ruídos de carroceria aqui nesse carro, nem na dianteira, nem na traseira. Lembrando que é um carro destinado que rodou 8 mil quilômetros em 2 meses, e então é um carro que é exigido bastante, porém não senti nenhum ruído interno aqui significativo a ponto de trazer para vocês. Isso é um ponto de destaque em todos os carros da Hyundai que passaram por aqui pelo teste, né? A maioria deles tem pouquíssimos ruídos, nossa, vou pegar muito trânsito, pouquíssimos ruídos internos, nada significativo mesmo, e eu sempre falo que se eu falo que tá com barulho interno é porque é muito acima da média, tá? É muito acima da média.
E aí eu tenho, vamos ver se o cara vai entrar ali. Eu tenho esse é realmente um ponto de destaque, né? Um ponto de destaque. Um outro ponto de destaque do Creta é, sem dúvida, o espaço interno. As dimensões do carro externos não são as menores possíveis. Não parece que você está num carro compacto, parece um carro bem grande para andar no trânsito urbano aqui. Não é tão fácil, motoristas baixinhos não vão sentir tão baixos, tão fáceis de... Não vão sentir tão... motoqueiro. Não vão sentir tanta facilidade para andar no trânsito urbano quanto numa Tracker, por exemplo, pelas dimensões, pela proporção do carro, mas ao mesmo tempo que se traduz em espaço, perde aquela sensação de carro envolvente. Apesar desse painel aqui, esse volante, esse painel central também ser muito mais bonito do que na versão Comfort, ele não é um carro tão envolvente se levarmos em consideração os outros carros da categoria, tá? Então a Tracker, por exemplo, é mais envolvente, vocês perceberam do que eu falei nos últimos testes, especialmente a questão do banco. O banco do Creta precisa melhorar na questão da estrutura do banco, que força um pouquinho a lombar para frente, não é legal, tá? Já tentei me adaptar várias vezes aqui no banco. Não é um banco cansativo, que você vai se sentir incomodado em poucos quilômetros, tá? Ele é confortável, mas em viagens longas ele vai acabar sendo um pouquinho desconfortável, tá? Por outro lado, da mesma forma, o tecido do banco eu mostrei para vocês que mancha com facilidade, qualquer coisinha que cai mancha, e a textura dele parece que vai agarrar em qualquer coisa da sua calça, um zíper e tal, vai rasgar com facilidade. Então não sei, se você estiver pensando no Creta, aposte no Creta com banco em couro, ou mande colocar, porque pode ser que você se incomode com isso, né? Ar-condicionado digital, que gela bastante nessa unidade. O volante, a direção dele é elétrica, porém, pessoal, apesar de ser muito levinha quando você vira rápido, quando você manobra, né? Enquanto você está manobrando, ela é bem levinha, inclusive... tá com o start-stop ligado, ó, você vira o volante, ele não liga o carro como o T-Cross, né? Só se você tira o pé do freio. Então, apesar de ser bem levinha assim, ó, a densidade bem molinha, quando você faz um movimento um pouquinho mais rápido, ela endurece, né? Então, quando você quer manobrar bem rápido o volante, assim como eu manobro dos outros carros, ela dá uma endurecidinha, assim, não é tão levinha quanto dos outros carros. Então, esse é um ponto também que eu percebi no Creta. Não havia percebido na versão Comfort, porém, tô percebendo um pouquinho nessa versão, ó, tô percebendo um pouquinho, você vê que é bem grande o Creta. Tô percebendo um pouquinho demais nessa versão aqui Limited, tá? Bom, os comandos são tudo que você tem tato no carro, é de boa qualidade. Opa, bateu aí no carro. Tudo que você tem tato no carro é de boa qualidade, então o volante em couro é muito bom. A regulagem de altura e profundidade do volante é uma das maiores do segmento. Então certamente você vai se achar muito bem no carro. Tem muitos, assim, um ângulo muito extenso. É tão amplo a ponto de você conseguir dirigir de forma igual uma Kombi e dirigir também igual um carro sedã, né? A propósito, ele tem essa plataforma do Elantra, né? Que passa uma sensação de estabilidade muito boa em altas velocidades. Então ele é mais estável que a Tracker em altas velocidades. Eu estou comparando com a Tracker, mas nos próximos capítulos vou comparar com os outros carros. Eu deixei o juízo final para comparar com a Tracker porque está com uma memória recente aqui, né? De tudo que nós andamos. Mas ele é menos disposto que a Tracker, andando fortíssimo, né? Só quando você anda muito forte que você percebe que ele é menos disposto, óbvio, e em baixas velocidades quando você arranca, mas ele não deixa a desejar nessa questão. Agora, só o habitáculo dele que é menos envolvente que o da Tracker, que em viagens longas realmente passa uma sensação de um pouquinho mais desconforto, né? A direção, ela não é tão direta, mas ao mesmo tempo o volante dele que é oval, mas não é tão pequeno também. Talvez se o volante fosse um pouquinho menor, passaria uma sensação ainda mais de carro na mão. Mas ela não fez feio, o Creta não fez feio em altas velocidades, passando um pouquinho mais de segurança e estabilidade do que o Tracker, tá? Passou um pouquinho mais de segurança, principalmente de estabilidade direcional, tá? Os freios dessa unidade aqui estão piores do que a unidade que nós testamos Comfort. Eles estão um pouquinho baixos, o freio eu já falei para vocês, ele afunda um pouquinho demais aqui, estão borrachudos, mas o carro freia rápido, ele freia rápido, não é como na Tracker. A Tracker até melhorou um pouco o freio esses dias, mas não é como, não tem nenhum problema de assistência de frenagem. É uma sensação de pedal aqui que não está muito boa andando no trânsito urbano.
né? O painel é um showzinho à parte, não é o painel que tem câmeras, né, que acende a câmera aqui, essa versão Limited, mas eu gostei muito da diagramação do painel, tem várias funções aqui, eu gostei bastante dessa parte. O que eu não gostei foi, apesar do acabamento ser bom, falta iluminação nos botões do vidro elétrico. Vocês viram que só tem no botão do motorista. Isso é um pecado que não é desprezível se levarmos em consideração o valor do carro, né? Impossível isso, né? Impossível você faltar uma questão dessa parte. Então, é realmente um pecado. Agora, por outro lado, nós temos aqui o assistente de permanência em faixa, que funciona muito, muito bem. Funcionou muito bem na estrada, passa uma sensação de conforto. Porém, na prática, pessoal, eu não sei muito bem o que queria adiantar, sabe? Usar o assistente em faixa, a não ser que você rodasse em estradas como a gente rodou aí pelo interior de São Paulo, Castelo Branco, ou até mesmo a Bandeirantes, tal. Agora, rodar em estradas, por exemplo, extremamente estreitas, tal, não sei se... Acho que esses assistentes aqui só funcionam realmente, só são muito úteis, vamos dizer assim, nos casos dessas estradas que a gente roda aqui em São Paulo. Pelos outros lugares aí do mundo afora, do país afora, não sei se será muito útil, sabe? Igual aqui, por exemplo, eu tô com ele ligado, ele tá centralizando o carro, inclusive quando ele não reconhece as faixas, ele se move pelo carro da frente, né? Mas não sei, até por uma questão de segurança, às vezes atrapalha, porque você quer contornar uma curva, ele joga para o lado contrário da curva que você está contornando, se você se aproximar muito da faixa central, sabe? Então não sei se tá funcionando aqui. Inclusive falaram que ele funciona só a 50 por hora, mas não, ó. A 30 por hora ele já está funcionando aqui, está fazendo a curva sozinho e está endireitando aqui sozinho. Inclusive ele não desativa enquanto eu paro. Outro capítulo muito bom nesse carro é o start-stop, ó. Ele acabou de desligar o motor do carro e eu vou colocar aqui, já retomou, e o barulho da nova partida do carro é ínfimo, apesar do barulho do motor ser bem evidente, fato inclusive relatado por muitas pessoas que compraram o carro aí não gostam do barulho do motor, principalmente em baixas velocidades. O start-stop em si também é um capítulo à parte, porque dá vontade de usar nesse carro, diferente dos outros que passaram por aqui. A gente não tinha muita vontade de usar. O multimídia não é muito responsivo, como vocês sabem, porém não apresentou nenhuma inconsistência mecânica, inconsistência no aparelho, tá? Ele continuou funcionando aí, não desacoplou do carro, a partir do momento que eu acoplei aí, ele não deu nenhum problema. Eu acho o seguinte, que a Hyundai tem um passado de muitos problemas em multimídia. Eu acho que ela resolveu colocar um multimídia que fosse fisicamente resistente aí, com software antigo, mas que não desse problema, e para evitar problemas com os compradores principalmente de pós-venda, tá? Mas ele não é o melhor do segmento, falta muita coisa, não tem quase nada aí, absolutamente, e não tem muita coisa para fazer nele aí, mas ele funcionou bem. Eu acho que a amplitude da tela é boa também. Está com essa oportunidade única. O dia inteiro me ligando aí para oferecer as coisas. Bom, e até perdi um pouco do meu raciocínio. Mas eu não sei onde que eu parei, pessoal. Eu tava falando de start-stop e tal. Então acho que em relação aos demais carros é o que melhor funciona aqui, né? Ar-condicionado tem saída para o banco traseiro também. Tem duas entradas USB do tipo convencional, não tem USB-C aqui. Também tem uma coisa muito bacana, que é o carregamento por indução, que nessa unidade funciona muito rápido. Então carregou, eu tenho um iPhone 14 e um 15, eles funcionaram muito bem. Eu gostei bastante do funcionamento do carregamento por indução, e o celular fica meio de lado aí, simples de usar. Gostei bastante. Outro ponto que merece destaque é a alavanca de câmbio, que eu falei que imita caminhão no outro vídeo, mas é avião, pessoal. Acho que vocês entenderam bem. Vocês nem me criticam, porque vocês sabem, tem uma sintonia fina comigo. Então, esse pomo da alavanca é muito bom. Quando você coloca para a direita, para a esquerda, ele aciona o modo S. Então ele vai continuar passando as marchas sozinho, mas ele vai ser acionado o modo S. Isso aqui eu achei muito bacana, porque acaba sendo muito intuitivo. Então você está na estrada aqui, precisou de um desempenho maior, joga para o modo S. E se precisar do sequencial, então, se precisar do sequencial, você vai acabar mexendo no sequencial com facilidade. Então eu gostei bastante. Não bastasse a questão da disposição do console central, que não pega na perna aqui, muito bem pensado pela Hyundai, não fica encostando aqui, que incomodaria em viagens longas. O espaço aqui é enorme, ó. Então o espaço do console central é enorme, isso é muito bom. Cabe tudo ali, cabe carteira, celular, cabe tudo que você possa imaginar. Tem uma tomadinha 12 volts, ar-condicionado não é de dupla zona, de zona individual, porém digital e automático.
funcionam bem com comandos físicos de fácil operação. Então tudo funciona aqui a contento no carro, gostei bastante. Falta talvez o ACC para combinar melhor com esse dispositivo de permanência em faixa que funciona muito bem. Tem a regulagem automática dos fachos, automática não, elétrica dos fachos dos faróis, você consegue regular, levantar. Tem rebatimento automático também dos retrovisores. Não tem retrovisor fotocrômico, que é um pecado num carro familiar. Todos deveriam ter, todos, desde a versão de entrada, porque é uma questão também de segurança. Quando o carro não tem sulfilme, parece que a sensação piora ainda mais. Mas o carro realmente, de uma forma geral, trouxe para mim muitas alegrias. Não superou as expectativas, né? Não superou as expectativas, mas é um carro que atende bem de uma forma geral, atende muito bem. Eu imaginava que a versão Limited fosse trazer para mim um pouquinho mais de conforto do que a versão Comfort. Se bem que a versão Comfort que chama Comfort, né? Brincadeiras à parte, então eu achei que fosse trazer um pouco mais de sofisticação na direção, tal, mas é mais do mesmo aqui, tanto que esse painel, apesar de bonito, eu falei para vocês que o painel da Comfort também, com palito ali, também é bem bonito, tem 2 aros que acendem ali, que eu me recordo como se fosse hoje, e o painel central, ao invés de ser black piano, é do tipo metalizado, mas eu gostei muito do Comfort, não sei se valeria a pena, talvez só pela questão das rodas, mas não sei se valeria a pena investir nessa versão aqui, tá? Só por conta desses mimos a mais aqui, que não são muito significativos, segundo o meu humilde entendimento, tá? Não acho muito significativo mesmo. E no trânsito urbano é um carro um pouco grande, de dimensões grandes, pode ser que você se incomode para dirigir os mais baixinhos, porém, como eu falei, o ângulo da direção aqui, o banco sobem e descem de forma que você encontre uma boa posição de dirigir, senão pelo apoio lombar do banco, que não é dos melhores. O banco tem boas abas laterais, mas de certa forma não se traduz muito em conforto. O teto é simples, né? O carro tem acabamento simples de uma forma geral, mas muito bem, muito honesto, né? O porta-malas é um pouquinho menor do que da versão anterior. O espaço do Creta interno é invejável. Eu geralmente não estou falando de espaço porque eu já falei no outro Creta, né? No outro nós testamos. Esse aqui tem farol com acendimento automático. Não existe limpador automático de chuva, mas ele tem ali a indicação de qual de qual índice do limpador, de qual a intensidade do limpador que está funcionando, né? Então eu acabo fazendo uma gentileza. Eu acabo achando que o painel, ele tem ali o indicador, não tem limpador automático, e outra coisa bacana dele é aquele indicativo de que quando o carro sai da frente, ele avisa que o carro saiu para você acelerar aqui, né? Frenagem automática de emergência, o sensor de frenagem automática de emergência funciona muito em cima da hora, mas de qualquer forma funcionou bem, né? Só quando você vai bater mesmo em cima que ele começa a te avisar. Inclusive essa parte que está azul no painel, esses LEDs azuis no painel se tornam vermelho para avisar, e tem uma mensagem sonora e também visual no painel, né? Então eu gostei muito disso. Mas o Creta, o que falta nele talvez é trazer para o Creta de novo aquela mesma coisa que eu falava do HB20 da geração anterior para a geração nova. O HB20 te vestia, a linha de cintura da geração anterior é um pouco mais alta, assim como no Creta também. Então aqui eu sinto um carro, parece que eu estou num aquário, é um carro muito exposto, uma área envidraçada muito grande, que se traduz numa boa visibilidade, porém não passa muito a sensação de conforto de vestir o carro. Veja bem, eu estou falando de banco, visibilidade e da forma como você se coloca aqui no carro, né? De que você se acopla aqui ao carro. Então o painel não é voltado para o motorista, então não é um carro pensado em vestir o motorista. Você não vai se sentir vestindo o carro, né? É um carro que você é mais um participante aqui dentro dele, não é o ator principal, né? Não é o ator principal. Então todo mundo vai com conforto, mas nada que surpreenda, nada que seja surpreendente. Agora, se por outro lado o carro não veste, a suspensão dele e a plataforma de Elantra trazem uma sensação de conforto e segurança em altas velocidades, acima da média dos concorrentes, se levarmos em consideração, inclusive, o trajeto que pegamos ali na rodovia Castelo Branco, que venta bastante. Pessoal, quando eu falo que venta bastante, eu tenho experiência de volante, tá? É que venta muito mesmo. Que nota eu vou atribuir ao Creta, se levarmos em consideração essa versão Limited, né, em relação a Comfort? Que nota que eu vou atribuir a ela? Olha, eu vou atribuir a nota 9,5 ao Creta,
tá? Só por essa questão, eu acho que ele não surpreende na questão de vestir o motorista, e que eu senti mais ainda agora, depois que eu tive contato com a Tracker. Foi bem surpreendente. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade de entender o que eu tô falando. Quando você entra na Tracker, o banco é confortável, tal, é muito gostoso, e aqui você sente um carro mais assim, com linhas retas, que não te envolvem bastante, como eu falei. Mas vou dar nota 9,5, justamente pela regularidade mecânica, por ter submetido ele a condições muito intensas de trajeto aí, de piso também, e o carro se manteve completamente silencioso de acabamento. Transmissão funciona bem. Não, aliás, não falei tanto da transmissão. A transmissão do Creta é o seguinte, aliás, falei sim que a primeira é curta, segunda, terceira, quarta e quinta entram rápido. Essa questão da marcha entrar rápido, da segunda, terceira, quarta e quinta entrar muito rápido, traz uma questão para o dia a dia que talvez não seja muito bacana, que é o carro sempre tá xoxo para retomar velocidade. Então, se você não colocar no modo esporte e cambiar o carro nos pedal shifts ou no sequencial do câmbio, você vai sentir o carro um pouquinho xoxo, porque o câmbio visa totalmente o consumo de combustível na cidade, tá? Na estrada, inclusive, como eu falei, a sexta é um pouquinho mais curta, mas nada que incomoda também, tá? Quase insignificante. Você sente um pouquinho mais do barulho do motor, nada que incomoda, mas, por outro lado, na cidade ele vai jogando as marchas, inclusive já mostrei isso para vocês, de forma assim, muito rápida, é violenta, assim, a ponto de você estar 50 por hora em quinta marcha, você precisa dar pé, ele vai demorar para retomar uns segundos. E eu achava que era em relação ao motor, mas o motor TGDI é vida, o que não tem dado vida para o modelo aqui, ou pelo menos não dado muita impulsão, é o câmbio, a calibração do câmbio. Porém, tem a opção do sequencial, e o engenheiro deve ter pensado justamente nisso. Vamos deixar o carro econômico e vamos, se precisar cambiar, o cara vai lá e acelera e faz o que ele quiser, né? Então, o câmbio também está aprovado, se levarmos em consideração isso. Bom, nota 9,5 então. Eu acho que o Creta sempre, os carros da Hyundai sempre passam muito bem por aqui. Me chamou a atenção essa robustez do conjunto, pelo menos nesses quase 1.000 km, faltam 80 km aqui para completar os 1.000. Ainda vamos conversar nos próximos capítulos, mas me trouxe essa sensação de robustez que eu gostei bastante. Tá, eu gostei muito. Bom, esse foi o teste com o Creta Limited, foi um teste expresso mesmo, bem rápido, pelo menos para mim foi rápido, perto do que nós fazíamos. Estou bem cansado dos últimos capítulos aí, intensos com os carros. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem. Até o vídeo da despedida. Fui!